Eita, glória! Shalom, a paz do Senhor! Oh, glória! Glória a estar Deus! Aqui de novo neste canal. Oh, Sejam glória! bem-vindos ao canal Ministério Águas Vivas. Estamos aí buscando paz. a face do Senhor para a glória Olha de como Deus. nós estamos todas acabadas. Tivemos um dia cheio de fortes emoções. É Dia de verdade. consagração na nossa igreja. Nossa, foi uma glória. Estamos a trabalhar para a obra. Até Amém. agora almoçamos. Estamos aqui a conversar com Paulo e Silas, né? Só que nós estamos na prisão. Nós estamos na prisão, Amém. não. Estamos aqui a conversar em nome de Jesus, batendo um papo, falando de alguns mistérios de Deus, as coisas que Deus tem revelado. Tem sido uma bênção. E nós também queremos saber de vocês como tem sido o vosso dia. Ninguém escreve pra gente o que acontece, povo. É verdade. Até o Beirinho falou, e aí, vocês vão responder as dúvidas? Ele Beirinho, nem mandou. Estamos esperando as dúvidas, Até Beirinho. hoje faz um mês que ele falou isso, praticamente, ou um tempinho já. É verdade. Mas é a gente verdade. entende essa fase de provas e prontos. Muita coisa acontecendo também. Um beijo pra você, verdade. Beirinho. Aí, É então. verdade. Então a gente quer saudar, né, a igreja, né, com a graça e a paz. Paz do nosso E o Senhor. Senhor ministrou muito, assim, tem ministrado muito ao nosso coração esse tema, né, da fé Sobre fé. versus a incredulidade. Aí, Jesus isso encontrará aí. fé na terra? É verdade, é verdade. Quando Jesus voltar, Quando vai Jesus encontrar... voltar, vai encontrar fé na terra, Oh, gente. meu Deus, Ai, oh, Senhor. glória, oh, glória. Mas, em primeiro lugar, nós vamos fazer, né, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, que a gente ama várias coisas, né? De fazer a obra do Senhor, mas vamos começar orando, porque é uma Amém. coisa que está no nosso coração. Pedir a irmã Sandra para orar em nome de Sabia que ela ia Jesus. empurrar. Só para fazer, só para coisa. Ai, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar para esse momento nas tuas mãos, Aleluia, declarando, Senhor decretando Deus. que essa palavra irá impactar o coração dos nossos irmãos do outro lado. Amém, Pai, em Jesus. nome de Jesus, que o Senhor esteja enchendo nós, Papai, com teu Espírito Santo. Aleluia, que nada vem de Jesus. nós, mas vem de ti, Papai Santo. É verdade, que nós não sejamos, Senhor. que nós deixamos o Espírito fluir naquilo que Ele quer para nossa e para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor esteja Jesus. entrando com mão forte e poderosa no meio do teu povo, Papai. Aleluia, Arrancando Senhor. todo o espírito de incredulidade, toda a falta de fé, jogando por terra no poder e Amém, na autoridade Jesus. do teu nome, Jesus. Pai, nós queremos decretar esse momento e declarar que os teus anjos já estão na casa de cada pessoa, Papai Amém, Santo. Jesus. Aleluia, fazendo a tua obra, marchando, Papai Santo, e tirando todo Glórias ao teu impedimento nome, Senhor de cada Deus. lugar para que o teu povo, para cada mulher, cada homem possa ouvir a tua palavra em liberdade. Amém, Papai, que as pessoas Jesus. possam dar liberdade ao teu espírito. Abre o coração Sim, de Deus. cada pessoa, Papai Santo, em nome de Jesus, para que Sim, possa encontrar, Deus. Papai, lugar fértil, para que essa palavra possa ser plantada no coração, Papai Santo, e possa gerar frutos, frutos preciosos, para a tua glória e para a tua Aleluia, honra, Jesus. Pai. Nós declaramos esse momento a Sim, ti, Deus, para a glória em que nome há de no teu nome, em nome de Jesus. Jesus, Pai. Nós queremos pedir muito obrigado por este Obrigada, momento, por cada Jesus. pessoa que vai assistir esse vídeo, que o Senhor esteja transformando e mudando as suas vidas para a glória do teu nome, Pai. É isso Sim, que lhe pedimos em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso texto hoje, o texto que o Senhor colocou no nosso coração para nós ministrarmos. Para nós, na verdade, temos uma conversa, né? Que a gente gosta bastante aqui de fazer umas conversas. É legal Conversar conversa. sobre os temas bíblicos, umas coisas assim que Deus fala, ministra aos nossos corações. Nós também queremos que Deus vai ministrar também aos vossos corações também. Para nós aprendermos, né, uns com os outros, edificarmos e a igreja ser alicerçada na rocha e crescer devidamente edificada para a glória do Senhor. Aleluia. Então, o nosso texto hoje está em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 19. O perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. A confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. É verdade, Senhor. O Senhor, assim, tem ministrado muito a nós sobre essa questão do perigo da incredulidade. Porque muitas vezes a gente acha que a incredulidade é apenas um sentimento, alguma coisa assim que é muito simples, né? E que não é um pecado, não é uma coisa que realmente nos afasta de Deus. Só que quando a gente age com incredulidade, quando a gente é incrédulo e Deus tem falado coisas para nós e nós não acreditamos naquilo que Deus está falando, a gente basicamente está dizendo que Deus está mentindo. Não é? Então, se Deus está falando uma coisa e você não está acreditando naquilo que Deus está falando, pelo contrário, você como mentiroso. Sim, você está acreditando na mentira, naquilo que não é verdade. Então, você está tendo Deus como mentiroso. E a incredulidade, eu não tinha essa dimensão, né, desse nível de como a incredulidade é algo que irrita, aborrece e deixa Deus completamente irado. Até que, assim, um dia, né, o Senhor ministrou muito fortemente conosco. Nós estávamos em casa. Aí teve um dia que o Espírito Santo de Deus usou uma amiga nossa, ou usou a gente mesmo, Sandra? Acho que foi a gente mesmo, né? Deus usou Deus, assim, sempre usa uma outra, então a gente, tem vezes que Deus usa outras pessoas, aí quando a gente vai contar algum testemunho, alguma coisa, a gente fica meio na dúvida de quem foi usado. Mas enfim, o Espírito Santo usou uma de nós. E o Espírito Santo, ele começou a falar que Deus estava que Deus estava realmente aborrecido com a gente. Aí a gente não estava entendendo porque a gente estava buscando a Deus em consagração, buscando fechar as brechas. Deus falou para nós que nós estávamos em pecado. Foi nós, pecado, estamos buscando, orando, o que está acontecendo? Ele falou, está em pecado. E nós, mas pecado como? O Senhor falou que estávamos em pecado da incredulidade. Porque tudo aquilo que ele falava para nós, pela grandiosidade das coisas que ele falava, a gente achava, meu Deus, mas não pode, tentando diminuir a Deus, né? Até parece. Então, Deus começou a falar para a gente, tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, acerca de vocês, do vosso ministério, vocês não têm acreditado naquilo que eu tenho falado, né? Cada uma pecou, né, em alguma área. É verdade. Né? Então, aí, né, isso gera a falta de, né, gerou o pecado da incredulidade, porque nós estamos assim na dúvida e gerou incredulidade. E isso diante de Deus é um pecadão mesmo também, né? Sim, aí assim, o Espírito Santo começou a ministrar a nós nessa semana acerca desse texto bíblico. Sim. E esse texto bíblico, ele começa a mostrar o que aconteceu, né? Por que o povo não entrou na terra prometida? Que eles não entraram na terra prometida exatamente por causa da incredulidade. Porque, assim, o Senhor, ele se revela a cada um de nós de forma diferente, mas ele se revela. Se todos nós pararmos para contar os testemunhos, os milagres que já aconteceram nas nossas vidas, cada um de nós tem uma experiência, né, individual com Deus, de algo assim sobrenatural que Deus fez em uma determinada área das nossas vidas. Todos nós que somos cristãos temos sempre um testemunho para contar. Algo assim que somente Deus poderia fazer, algo que era impossível e que Deus operou.
Só que esses testemunhos, né, que a gente, ao longo da nossa vida cristã, são testemunhos que nós vamos colecionando. Então, esses testemunhos são um memorial. São um memorial, né, que a gente tem em relação àquilo da grandeza do poder de Deus, da manifestação daquilo que Deus já fez. Sim. E da mesma forma que nós temos um memorial na nossa vida, o povo também de Israel, quando eles foram libertos da terra do Egito, eles também tiveram um memorial com Deus. Porque, em primeiro lugar, né, Deus ainda não tinha se revelado ao povo como nação. Então, a revelação de Deus era, até aquele tempo, né? Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, Deus era o Deus de Jacó, mas Deus ainda não era o Deus de uma nação. Então, assim, o povo, eles precisavam ter uma experiência como nação, porque aquela experiência como nação ia ficar gravada na vida deles. E isso que Deus fez, essas experiências, esse sobrenatural que Deus fez ali no Egito, culminando com a libertação, e tudo aquilo que aconteceu ao longo dos 40 anos no deserto, eram experiências que eles atravessaram, que seria como um memorial para que neles fosse gerado a fé. Porque é por isso que a gente fala que a fé é gradativa, porque a fé, você tem a sua caminhada, a nossa caminhada vai gerando níveis de fé diferentes. Então o povo, ele foi sendo submetido a várias experiências, e cada experiência era um nível de fé que eles avançavam. Só que chegou um ponto assim que Deus começou a se irar. Por quê? Como pode o meu povo, que se chama pelo meu nome, que já tem visto tudo aquilo que eu tenho feito, e assim, eles tinham aquela experiência, porque muitas coisas também que a gente aprende hoje sobre as questões do Senhor, muitas coisas que a gente aprende na revelação dos céus, né? São coisas que a gente lê na palavra, né? A gente crê pela fé. Uma coisa é a gente crê pela fé, e outra coisa é a gente vê as coisas acontecerem aos nossos olhos. Esse aqui é o problema. Então eles viram as coisas que aconteceram diante dos olhos deles, todas as experiências, tudo aquilo, como Deus já tinha se revelado a eles, e ainda assim eles não creram que Deus poderia fazer aquilo que tinha sido prometido a eles. E com a gente também não deixa de ser diferente. Não é, porque às vezes Deus faz... às vezes não, Deus tem feito milagres e ao tempo todo nas nossas vidas, né? Só a Bíblia já diz que as misericórdias de Deus é a causa para não sermos consumidos. Só de nós acordar, nós já temos até que crer em algumas coisas mesmo, dar glórias a Deus por estarmos vivos. Então Deus tem feito várias coisas até nas nossas vidas pessoais, da nossa família, do nosso filho, livramentos que Deus dá. Eu não sei se o povo mede assim, não. Para essa coisa, né, Deus vai fazer, mas pensar aqui... É verdade, Sandra, é verdade. A gente muitas vezes tem fé para que determinada coisa vai acontecer, e aquela outra coisa, né, não. Não tem. E é assim, funciona desse jeito mesmo, infelizmente. Então, essa questão de quando a gente não crê naquilo que Deus está falando, é algo assim que lá no reino de Deus é como se fosse assim, não, é assim. As coisas de Deus são pela fé. Até mesmo a justificação de Abraão, né? Ele foi justificado porque ele creu. Ele creu num Deus que ele não conhecia, que não tinha se revelado a ele, que simplesmente falou para ele, sai dessa terra e vai para outra terra. Então, Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu naquilo que Deus falou. E isso foi imputado a ele como justiça. Sim. E nós, né, nós fomos justificados também pela nossa fé em Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, e por nós termos fé nisso, nós somos justificados, através do sangue também que foi derramado pelas nossas vidas. Então, essa questão da fé assim, o mundo espiritual, ele funciona com fé. E de uma forma ou outra você tem fé. Ou você tem fé naquilo que Deus falou, ou você não tem fé naquilo que Deus falou. Que também é uma forma de fé também, só que é fé em contrário. Você não está crendo naquilo que Deus está falando. Você está tendo fé ao contrário, na verdade. Isso, e assim, mas de uma forma ou de outra, no mundo espiritual, você vai estar exercitando a fé. Ou você vai estar crendo naquilo que Deus falou, ou você não vai estar crendo. Quer dizer, você está crendo em contrário, tá? Ao contrário da fé. Então, aquilo que a gente crê,
Deus falou uma coisa para nós e a gente começa a liberar a nossa fé naquele sentido, o Senhor mesmo, né, vai começar a se movendo. A gente vai entrando em alinhamento com aquilo que Deus está falando, mudando as nossas atitudes também, porque é necessário, né? A gente precisa ter fé, mas também ter a fé com obras, né? Porque também, né, Sandra, não adianta você ter só a fé e não fazer nada. Isso não vai rolar. A gente tem que lutar, orar, tá ali crendo mesmo que alguém vem falar o contrário daquilo, né, que você ouviu, Deus quer que tá falar, ou se ouvires a voz do Senhor, né, não endureça o teu coração, né, para não endurecer, quando a gente ouve a voz do Senhor, você tem que ter, você sabe que é Deus que falou contigo. Aí, o que acontece? Aí aparece uma outra pessoa falando o contrário, você duvida daquilo que Deus falou contigo, mas aí você começa a endurecer o teu coração para aquilo que Deus já compartilhou com você. Aí é incredulidade, porque Deus falou com você. Na hora que você precisa exercitar a tua fé, o que acontece? A gente começa a se perder nisso. E muitas vezes também a gente olha o nível das circunstâncias, o tamanho dos obstáculos, e a gente começa a diminuir, na verdade, o poder de Deus. Porque a nossa natureza, né, não consegue entender o nível de complexidade de quem é Deus. Mesmo porque nós somos criaturas e Ele que é o Criador. Como a gente não consegue entender o nível de complexidade, a dimensão de quem Deus é, a gente tende a reduzir quem Deus é para o nosso nível de conhecimento, para o nosso natural. E quando a gente faz isso, também as obras que Deus manifesta, aquilo que Ele faz, a gente tende a reduzir também a nossa limitação natural, aquilo que a gente consegue compreender. A gente começa a limitar o poder de Deus àquilo que nós podemos compreender. Não, então Deus vai agir desse jeito aqui. Ele vai fazer assim, assim, assim. É dessa forma que Ele vai operar. Só que, na verdade, não é. O que Deus espera de nós é elevar o nosso nível de fé. Ele quer que a gente saia desse plano aqui do natural e que a gente venha no sobrenatural. Que aí, nesse momento, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um alinhamento entre a nossa mente e a mente de Deus. Fala na palavra, a mente de Cristo, que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo porque o Senhor quer que a gente ande na fé. Nossa, isso é forte. Que a gente ande na fé que Cristo andou. Que essa fé é aquela fé. Se tu creres, verás a glória de Deus para as coisas ainda maiores do que aquilo que eu fiz. É verdade. Se você dizer com fé, que esse monte transporta desse lugar para esse lugar aqui, se assim creres, assim o farás. E é nessa dimensão de fé que o Senhor tem nos incomodado a caminhar. É sobrenatural mesmo. É uma fé sobrenatural, porque se você não tem esse tipo de fé sobrenatural, você não queiras pedir o sobrenatural de Deus. Porque se você nem crê no sobrenatural, você quer que Deus faça proezas. Não dá. Você tem que ter uma fé sobrenatural como teve Elias, né? Teve tanta fé, né? Elias teve, a história hoje pregou, né? É verdade. Teve tanta fé, ele fez certeza que o Deus dele ia derrubar aqueles profetas, aqueles todo de Baal todo. Por quê? Porque ele tinha fé e o coração alicerçado ao coração de Deus, a mente dele ligada com a mente de Deus. Porque se você não tem fé, não adianta você que chamar por, não, Senhor, cura, transforma a minha família, transforma o meu marido, entra com a libertação. Mas assim, uma coisa também que Deus tem ensinado pra gente, né, Sandra? Orar sem fé é melhor nem orar. Se você não tem fé, nem ora, que a tua oração nem vai ser respondida. Não é, Flávia? Você tá a orar sem fé, não acredita nem na oração que você tá fazendo. Desiste logo. Por isso que o povo fica, mas porque eu tô orando há anos, a minha oração, Deus falou que o meu povo não é porque pede mal. Então você tem que começar, né, ver, né, com o Espírito Santo, Senhor, o que tá acontecendo, me revela o que tá acontecendo, porque às vezes a gente tá num nível de incredulidade e nós nem mesmo estamos acreditando que estamos em incredulidade. Não, e é muito engraçado, assim, porque isso é uma experiência minha, basicamente, né? Quando chega alguém na igreja ministrando sobre fé, a gente fala,
Essa palavra aí sobre fé, É nossa, pro irmão. tô cansada de saber isso. Meu Deus, eu tenho fé, eu tenho muita fé. É verdade. Mas a gente tem muita fé, mas na hora que vem Primeira mesmo... dificuldade. Exatamente. A primeira oposição, aquilo que você está orando, a gente fala assim, não, Deus não tá nisso, ou não, vou desistir. Ai, acho que não tá... O negócio não tá fluindo. Verdade. Mas será que a gente tem fé mesmo? Será que nós temos fé mesmo? É. Será que não é a incredulidade que está agindo nas nossas vidas? Sim. Muitas vezes. É, porque a gente tem fé que o médico pode fazer, mas não tem fé que Deus pode fazer. Deus usa as duas formas, né? É verdade. A gente também tem que ter aquela fé de orar, de ver a glória de Deus mesmo. Falar, eu sei que o médico pode fazer, Senhor, mas eu quero que a honra seja tua. Sempre não, Deus usou o médico. Não, Deus também... Não, né, Flávia? Deus usa. Deus usa. Mas nós Amém. estamos a conversar sobre isso esses dias, né? Tem coisa que a gente quer ver. Não, Senhor, a gente não quer passar para a mão do médico. A gente quer o médico dos médicos. A gente quer o Senhor para dar mesmo toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque às vezes é esse o problema. Porque principalmente para a gente que tem condições, né, Flávia? Tem condições, a gente confia muito naquilo, né? Eu trabalho e tenho como pagar um médico, tenho como engravidar e pagar, tenho como pagar essa cirurgia para o meu filho, tenho como fazer isso para o meu marido e tudo mais. Mas olha, minha mana, chega uma altura. Chega uma altura, porque você tem que o teu nível, eu também quero que esse nível de intimidade com Deus, Flávia, muitas das vezes, assim, tem gente que até, que tá no mundo lá, ele tem um nível de fé que é respondido rapidamente, até o mundano Deus tá, porque ele teve um nível de fé, aquele tipo de fé que Deus quer, e Deus, né, às vezes, vai lá e responde, você que tá na igreja há século, não responde por quê? Porque você nem crê que Deus pode fazer aquilo. Nem nós queremos que os médicos, sim, Deus usa os médicos que Ele criou. Deus usa a ciência, mas Ele é o médico dos médicos. Nós também temos que ter aquele prazer de lutar em oração. Eu vou guerrear em oração, como nós fizemos durante 3 anos da nossa vida. Guerreando a favor da nossa vida, da nossa família, da nossa saúde. Né, Flávia? Não, em 3 anos, Senhor, em 3 anos, nós estamos a lutar aqui. A nossa casa não pode ser atingida por uma enfermidade porque nós não temos como parar. E nós queremos ver a tua glória. Estás a perceber? E você tem que ter fé para que o Senhor pode fazer. Sabe qual é o problema? A gente tem preguiça também de lutar, porque tem caminhos mais fáceis. O meu caminho é pagar, o meu caminho é fazer isso e fazer aquilo. Resolver por você mesma. Mas nem sempre Deus quer que você resolva por você mesma. Deus quer mostrar a glória dele. Ele quer falar que você estava desse jeito, estava com câncer e ele colocou e curou. Não que ele não usa o médico, mas tem momento que Deus quer ele mesmo poder, o Espírito dele fazendo, né, para você. Mas qual é o problema? Primeiro que a gente não tem fé, né? A realidade. E depois a gente não quer lutar. Não quer. Porque a fé sem obras é morta. Você precisa, é necessário que a gente faça alguma coisa, é necessário que a gente tome uma posição e firme nessa posição. É necessário que a gente entre no combate, que a gente lute mesmo em Deus. É necessário um esforço, é necessário. Qualquer pessoa que pregar falando que não, vai tudo cair de forma sobrenatural sobre a sua cabeça. Sai fora, Deus vai fazer tudo por você. Não é verdade. Sai fora que é churrasco, porque participação. Deus não faz nada sem que a gente participe. Nós estamos aqui, nós sabemos como é que funciona o mundo espiritual, né? Para todo mundo, pregadores e tudo mais. Você tem que fazer colaborar e Deus vai fazer. Agora, não estudou para a prova. Tá ali dormindo, mas vou orar e Deus vai reprovar, porque eu tô falando por experiência minha mesmo. Vai reprovar. Você tem que estudar e o Espírito Santo vai lá, né? Isso aí, vai te ajudar a lembrar aquilo que você estudou. Minha filha, tá achando que é o quê? É magia? Não é. Deus quer nos ensinar. Deus quer ter intimidade conosco, porque nós também que temos filhos, né, Flávia? A gente ensina os nossos filhos a fazerem. Então, Deus também quer ter isso conosco. É uma relação de pai e filho. Então, a gente tem que ter fé que o Senhor faz. Estás a ver? Mas o problema é esse, Flávio. O problema é que a gente não quer guerrear. A gente chega lá tomando uma situação de exaustão. Então, nós queremos abandonar, deixar, né, Flávia? Deixar. Não. Agora eu vou
trabalhar para isso, eu vou fazer isso, que o Senhor vai isso aqui. Minha filha, cuidado com isso. É Cuidado verdade. com isso, porque nem sempre esse é o caminho. Você vai... Possa ser que você se frustre, né? Possa ser que o Senhor, com a sua misericórdia, vai muito bem. Mas nós, como crente, nós temos que crer no sobrenatural. Nós temos que crer que o Senhor é poderoso para fazer. Para fazer tudo, porque também tem vezes que a gente tem uma fé assim, a nossa fé ela tem limitada. Não, nem digo limitada, Sandra. A nossa fé ela tem afinidade específica. O que é afinidade específica? Eu creio que Deus pode agir em determinadas áreas da minha vida. Vai salvar meu marido. Em outras áreas meu não. Filho, vai tirar uma filha da droga, meu casamento vai ficar perfeito. Principalmente casamento. Isso já dá até. Depois tem que se falar desse tema da idolatria, porque sou sangue. Aí a gente. Não, casamento, Deus vai salvar meu casamento, minha vida financeira. Você tá achando que Deus é teu o quê, gente? Acorda pra realidade. Acorda tu que dormes, porque o negócio não é assim não, gente. É verdade. Tá nem fé. É verdade. Então a gente acha que Deus pode entrar em determinadas áreas e outras áreas ele não pode entrar. Ou muitas vezes também a gente acha que Deus está ali para nos servir. E não o contrário. Não o contrário. Porque também Deus ele vai nos revelando e vai nos dando a fé para que nós possamos ser pessoas, né, que vão estar cumprindo o nosso propósito para também abençoar, edificar as vidas, edificar a igreja. Então, assim, o Senhor ele quer gerar em nós a fé, aquela fé total. Que é a fé para que Deus opere nas nossas áreas, nas áreas da nossa vida em colaboração, né, com as nossas obras. E também é necessário fé para que a gente ande, manifesta, cumpra o propósito dele para nós, servindo a sociedade. A gente fala sociedade é servindo a sociedade cristã, servindo a igreja, servindo nos nossos trabalhos, porque nossa casa, nossa família, os lugares onde o crente ele está implantado são os lugares missionários dele. Então, o seu trabalho é o lugar de missões, o lugar que você vai efetuar missões ali no teu trabalho, ali na tua casa. Então, claro que tem pessoas que têm chamado específico para ir às nações. Mas, em geral, a maior parte a maior parte do povo, né, do rebanho, a missão dele é a missão no lugar onde ele está implantado. Então, você é um missionário. Você tem que ter fé que Deus vai te usar. Vai mudar a realidade do lugar, do teu lugar de trabalho. Que ele vai converter os teus colegas, que ele pode mudar uma situação, mudar até leis que tem no trabalho que você acha impossível diante dos homens, mas diante de Deus nada é impossível, tudo é possível, basta que você creia. Você tem que crer e tem que ter fé, falar, Senhor, essa situação... Tem muitas situações que nós estamos a ver que está acontecendo agora, é a oração do povo. A oração do povo que tem fé. Né, que está acontecendo em Angola, que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque a gente orou com fé e Deus fez. Muitas coisas que nós passamos mesmo. Tivemos uma experiência no monte, quando as meninas estiveram aqui a Vanusa, e começou a chover. De repente, mas aquilo já estava no coração de Deus, né, para acontecer aquele dia. Mas nós tivemos fé que a chuva ia parar, e a chuva parou. Depois da oração. Oramos e Deus parou, por quê? Porque a gente tinha fé, porque a gente tinha certeza. A gente tinha certeza no Deus que a gente serve. A gente tinha fé que aquele trabalho já estava no coração de Deus. Aquela chuva veio. Mas o Senhor queria ver até onde estava a nossa fé. E quando nós nos posicionamos a orar, a adorar debaixo da chuva, a chuva parou. Mas foi preciso o quê? Foi preciso fé das mulheres que estavam lá no monte e dizer, nós não vamos sair daqui, porque nós viemos adorar a um Deus. Amém. A fé, que todas as mulheres reunidas que estavam naquele lugar, não demorou 10 minutos. 15 minutos depois, a chuva parou. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o homem acha, não vai fazer mais, não vai conseguir. Eu já tô caminhando com essa doença, ó. Já usei todo tipo de médico, já falaram, médicos desenganam. Não é? O médico às vezes vem com coisa, mas Deus tem a resposta para tudo. Ele é o Criador. Eu não entendo como é que as pessoas entendem o Criador e criatura. Isso Deus está falando comigo agora. Senhor! Também, assim, a questão também da fé. Por que a gente tem andado em pequena fé? Porque para a gente andar em fé, a gente tem que conhecer em quem a gente tem fé. Exatamente. O problema é que a gente não tem buscado conhecer a Deus. Como a gente não conhece aquele a quem a gente serve, como a gente não conhece o nosso Pai,
a gente não conhece como o nosso pai é, a gente não conhece o caráter do nosso pai, fica difícil depositar fé em quem a gente não confia, que a gente não conhece. Um exemplo natural. Se você tem, por exemplo, uma pessoa com quem você se relaciona, um colega de trabalho, um amigo, se essa pessoa, conforme você vai conhecendo essa pessoa, conforme você vai andando com aquela pessoa, conhecendo a forma como aquela pessoa age, ou a questão do caráter, o que vai acontecendo? Você vai começando a conhecer, ganhando intimidade, você vai, assim, conhecer os comportamentos daquela pessoa, e mesmo quando alguém fala assim, fulano fez isso, não, fulano tem muitos defeitos, mas eu sei que isso aqui ele não faz. Isso aqui ele não faz. Mas o que gera isso? A intimidade, o relacionamento, a forma como você caminha com a pessoa, você vai começar a conhecer a pessoa. Tem que buscar e isso de conhecer a pessoa vai gerando intimidade e fé. Com certeza. Você começa a conhecer como aquela pessoa funciona, né? Pelo menos no mundo natural. Claro que a nossa mente não consegue alcançar a plenitude da revelação de quem Deus é e nem da forma como ele age. Mas o Espírito Santo revela Jesus. Revela sim. Aqueles mistérios que Deus quer revelar, ele revela. Algumas coisas a gente vai conhecer só quando estiver na glória mesmo. Mas assim, muitas coisas o Senhor quer revelar pra gente. Mas por que a gente precisa o quê? Começar a caminhar nessa intimidade, de fé, de glória nessa em glória. Profundidade de conhecimento, de intimidade, para que o Senhor comece a revelar o caráter dele pra gente. Porque quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a conhecer mesmo, né, o caráter do Senhor, começa a estudar os atributos de Deus, o caráter de Deus, a forma como ele se relaciona com a humanidade, a forma como ele se relaciona conosco, a forma como ele age, e aquilo que ele já fez, tudo isso vai gerando fé nos nossos corações. Aleluias. É verdade, nós temos que ter essa intimidade mesmo de buscar a Deus com fé. Com fé, eu tive muitas situações na minha vida que só foi mesmo pela fé. Pela fé mesmo. Eu falei, eu creio, Jesus, o Senhor tá falando. É assim mesmo que eu sou. Você fala aquela frase que você fala sempre, Sandra. Aquela frase muito boa que você fala assim. Não, se Deus prometeu... Ele vai cumprir mesmo antes do arrebatamento. Eu sou dessas. Eu creio nisso. Jesus vai voltar. Mas ele vai cumprir aquilo que ele me prometeu. Claro que algumas coisas nem vai ser a nossa geração, a nossa descendência, né? É verdade. Que vai fazer. Mas tem algumas coisas específicas, né? Que ele vai cumprir antes dele me arrebatar. Então eu creio, eu falo sempre isso pra Deus. Não, Jesus. O Senhor falou, sou o Senhor pra... Eu sou dessas. Quando Deus falou, revelou a mim, falou determinada coisa, ninguém vai tirar. Eu vou crer até Jesus voltar. Posso estar passando uma prova, posso estar passando uma prova terrível, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei a intimidade que eu tenho com Deus. A pessoa sabe a amizade que tem com Deus para saber que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te falou. Então, para isso, eu tinha que ter fé. Eu tive que buscar conhecer a Deus. Nós nunca somos Deus na sua plenitude, mas naquilo que Ele pôde me revelar, Ele se revelou a mim. Então eu tive fé, porque eu criei, eu falei, não, Jesus, Você é o Deus de Moisés e aqui eu também quero ver, eu também quero conhecer, eu também, Pai, como é que é? E essa intimidade, essa fé é uma coisa pessoal. É pessoal. Não tem como você querer pegar carona na fé do profeta, na fé do pastor, na fé do apóstolo, na fé daquele irmão que está com você. Não tem. Porque a revelação de Deus, para nós, é uma revelação pessoal. É verdade. Então, assim, por isso que é necessário que a gente passe pelos processos, para que nesses processos Deus se revele a gente, nós tenhamos uma experiência com Ele. É verdade. Aí sim, essa fé vai sendo cada vez mais e mais e mais gerado nos nossos corações. E a gente vai crescendo numa escalada, né? A gente vai crescendo numa escalada de fé. Porque a fé também, como a gente já falou antes, é um processo. A fé também é uma escalada processual. A gente vem, né, naquele nível de fé, aquele nível de fé de bebê mesmo, né? De bebê espiritual. Mas assim, conforme Deus vai trabalhando nas nossas vidas, através do conhecimento, através da revelação, através das experiências, através de tudo que a gente passa, né? Então, essa fé precisa aumentar. Porque se essa fé não aumenta, a nossa vida cristã começa a ficar raquítica. E a gente fica dependendo da fé, querendo se escurar na fé dos outros. Depender de profeta o tempo todo, vivendo de profecia. Exatamente. Porque Deus não se revela a ti
que você vai fazer? Vou no irmão que ora para falar comigo. Mas, minha filha, Deus pode falar contigo. Deus usa a vida dos profetas, usa. É verdade. Mas Deus quer falar com você. Então, você precisa ter fé jeito. que Deus fala contigo também. Deus fala de maneiras diferentes. Então, você tem que crer que Deus fala com você, tem que ter fé. Verdade. Você tem que parar para ouvir Deus. Deus está há muito tempo querendo falar contigo, mas você não... Ele tem fé para ouvir o diabo, mas não tem fé para ouvir Deus, não. É verdade. Porque o que o diabo está falando, ele acredita. É verdade. É engraçado que as pessoas têm fé para ouvir o que veio o contrário, mas quando Deus fala com ele não tem fé para... Eu fico assim, gente do céu. Ela conseguiu ouvir uma profetada, mas aquilo que Deus revelou a ela não acreditou. Mas aquilo, eu tô... Vai acreditar rapidinho. Por que você acredita? Porque você não tem fé, porque você não tem uma vida de busca, de intimidade com Deus. Por isso é que aparece, o profeta aparece, te entrega na carne e você recebe. Por quê? Porque você não sabe discernir quem está falando com você. É desse jeito. Sabe por quê? Porque não ganhou intimidade com o papai. Não ganhou intimidade por quê? Porque você não tem fé que Deus fala contigo. Deus está falando contigo o tempo todo. O tempo todo Deus está falando. Tem que crer. Tem que crer, tem que ter fé, minha irmã. Porque aqui não vai, porque o reino de Deus se conquista quê? Força. É assim, esforçando mesmo no joelho, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia fala para pedir os dons, né? Não custa nada, né, irmã? É verdade. Não é? É verdade. Não é dos dons também? Então vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus. Temos que elevar esse nível. Precisamos ser ousados. Ousados. Nós fomos mesmo ousados. Essa semana fomos tão atormentadas que tu não tem ideia. É verdade. Fomos tão atormentadas. Nós falei, gente, o que está acontecendo? Mas nós depois... Pessoa que tem intimidade com Deus e ora, mulher de oração, você vai entender quando está acontecendo alguma mudança no mundo espiritual, o teu corpo fala. É verdade. Estás a entender? Então precisa ter fé. Ter fé com os dons. Que as coisas de Deus é para nós. É verdade. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir sim. Tenha fé que Deus abre madre. Tenha fé, não é só a Ana da Bíblia, não. Deus vai abrir também a tua madre. Deus vai curar o teu marido do câncer também. Mas luta com Deus em oração. Persevera em oração. Tenha um tempo com Deus, de intimidade com Deus. Por mais que o dia seja cansado, toma um banho, toma um café e vai orando. Você tem que estar ali orando 24 horas. Ligada no espírito, não precisa parar. Mas é no espírito. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. De tanto que você fala, crer. Eu fui assim mesmo. Deus foi fazendo algumas promessas para mim. Eu falei, eu creio. Jesus, eu não sou Tomé. Eu creio, eu tenho fé. Senhor, não, Senhor, vai fazer. Amém. Eu comecei a falar isso com Deus. Eu falei, não, o Senhor me prometeu, o Senhor vai me dar. Eu sei, Jesus, eu sei que o Senhor que está falando comigo. Eu sei. Aleluia. Para nós, para que a glória de Deus seja manifesta na terra. Amém. Através dos filhos dos homens. Amém. É tudo para nós, é tudo para nós, é tudo para Deus. Amém. Deus quer usar sim cada um de nós conforme o dom, né, que Ele nos chamou para usar. Aleluia. Ele quer usar, Ele vai manifestar a glória dele. Amém. Vidas serão alcançadas através da sua vida. Creia. Você sim, você é um vaso de Deus, você é projeto de Deus. E foi chamada para esse tempo. Para esse tempo aqui, não é para outro tempo, não é para esse tempo, é para hoje de Deus. Amém. Então desperta, você que dorme, desperta desse sono logo, desperta dessa incredulidade. Amém. Né? Desperta dessa incredulidade de achar que o Senhor só pode umas coisinhas, outras não. Você precisa abrir o teu coração. Sabe aquela porta, aquela música ali, essa casa, deixa entrar na casa? Tem algumas áreas da casa que você ainda não deixou Deus entrar e tomar a casa por completo. Deixa o Espírito Santo tomar toda a casa, todas as áreas da tua vida. E você vai ver, creio, você verá o poder de Deus, verá a glória do Senhor Jesus. E o teu testemunho, o testemunho daquilo que Deus fez e faz na sua vida, vai impactar a vida daqueles que estão ao seu redor. E em nome de Jesus, nós profetizamos hoje que vidas sejam alcançadas através da sua vida. Nós profetizamos hoje, declaramos hoje que você é servo, que você é filho, que você é herdeiro de Deus.
profetizamos debaixo da autoridade da palavra do Senhor. A palavra nos garante que nós somos filhos e co-herdeiros. de Cristo. A palavra nos ensina que nós somos servos. Amém. A palavra, ela nos garante que nós somos mais do que vencedores em Deus. Cristo Jesus. Não importa qual a tribulação que você está passando, não importa tudo aquilo que já passou. Creia. Não importa as mágoas, não importa as decepções. Creia. Creia. Não importa aquilo que já passou, o que importa é que o nosso Deus é um Deus de novidade. Ele é Ele fiel. faz tudo novo. Ele está Amém. restaurando a sua Ele vida é fiel. hoje. Ele está Ele é restaurando a fiel. sua casa. Está Ele está restaurando, restaurando o seu Vanusa. casamento. Em nome Ele de está Jesus. restaurando a sua saúde. Amém. Ele está restaurando os seus negócios. Ele a está promessa no teu restaurando coração. a tua família. Ele está Aleluia. restaurando tudo nas suas vidas hoje. Glória E ao nome esta de Jesus. restauração vai ecoar. Amém. Vai ecoar por toda a terra em Amém. nome de Jesus. Aleluia. E será um grande testemunho que vai alcançar muitas vidas. Aleluia. Nós profetizamos em nome de Jesus um tempo novo, Aleluia. um tempo de avivamento sobre a tua casa, sobre a tua Amém. família, Amém. sobre o teu trabalho. Amém. Um tempo de renovo. Aleluia. Em nome de Jesus, receba. Receba. Agora nós vamos vos deixar, que já estão a ligar para nós, que as crianças estão chegando aí do cinema. Então, um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Tchau, pessoal. Vanusa, Amém. a gente Fica se fala na daqui a paz. pouco no grupo. Tchau, Vanusa. Tchau. Beijo.